Que Deus o abençoe. Graças damos por tudo e todas as coisas que tu, ó Deus, criaste em nosso mundo, que também tu o criou. E uma das tuas obras mais fascinante, mais gloriosa, mais poderosa é a vida de todo ser humano, que tu, Deus, criaste e cria sobre a face da terra. Veja que nenhum ser, seja ele qual for, nem no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, pode imaginar a grandeza do teu poder. Mas, amigo, além da vida que Deus deu a todo ser humano, e Deus, com o seu poder, continua colocando vidas na terra. E aí, amigos, além de Deus continuar colocando vidas nesta terra, Ele também abastece com alimentos para a sobrevivência de nossos corpos materiais, ou seja, nossos corpos físicos, todo o tipo de alimento, tanto ele alimentos vegetais como animais. Mas, amigos, isso é lamentável dizer. Muitos não reconhecem esse poder que o nosso Deus grandiosíssimo tem. Muitos não sabem que todas as coisas saem de nosso Deus. Ou seja, não conhecem o grandioso nosso Deus, viram as costas para Deus e não aceitam. Então, amigos, Deus alimenta a terra, ou seja, sua população com alimentos vegetais e animais. Se Deus não faz crescer o alimento no mundo, já era a população. E também com um alimento espiritual, ou seja, para aqueles que querem conhecer o Deus Todo-Poderoso. Veja que Deus deixou a sua palavra, e sua palavra é o nosso Senhor Jesus. Por isso temos que crer no Filho de Deus, pois ele faz parte de Deus. Ou seja, ele é um dos 7 Espíritos de Deus. Por isso, ele faz parte de Deus. E diz nas Escrituras Sagradas, a declaração que Jesus citou e deixou para nós na Bíblia. Veja, em João capítulo 10, versículo 30, que diz: Eu e o Pai somos um. Então, amigos, vejam que Jesus cita em seu esclarecimento nas Escrituras, vejam o que Jesus diz. E o que o Pai deu para ele é maior do que tudo que existe tanto no céu como na terra. Confira, amigo, em sua Bíblia. Então, você quer saber o que Deus deu para o nosso Senhor Jesus, que é tão poderoso e valioso? Veja, amigo, que precisamos perguntar para Deus em suas Escrituras. Agora vocês vejam e confiram em Mateus capítulo 28, versículo 18. Veja essa declaração que ninguém pode mudar. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, amigo, desde a ressurreição de nosso Senhor Jesus, veja, amigos, que esse poder é o próprio Deus que entrou em seu corpo ressuscitado novamente com os seus 7 espíritos. Por isso o Senhor Jesus tem
todo o poder, tanto no céu como na terra. Então, já vimos que Deus nunca se separou de nosso Senhor, Jesus. Veja que houve só uma separação, ou seja, na sua morte, na cruz. A única, mas para cumprir as palavras de nosso Deus, ou seja, para cumprir as Escrituras. Mas, amigo, o que nós queríamos mesmo compartilhar com vocês é sobre o dízimo que é falado ou pregado dentro dessas igrejas falsas, pelos falsos pastores e seus líderes. Veja, amigos, que queremos mostrar para vocês como os falsos pastores e seus líderes têm distorcido a verdade nas Escrituras Sagradas. Ou seja, em suas pregações, quando o tema é o dízimo. Veja, amigos, que queremos mostrar para vocês o quanto distorcem para enganar você. Veja, amigos, que o livro de Malaquias tem só 4 capítulos. Veja, amigos, que o capítulo 1 ao capítulo 2 tem 14 versículos. E do capítulo 2 ao capítulo 3 tem 17 versículos. E do capítulo 3 ao capítulo 4 tem 18 versículos. E do capítulo 4 tem mais 6 versículos. Então, amigos, este é o livro de Malaquias. Mas, amigos, agora vocês vejam como que eles enganam o povo, sem conhecimento da palavra de Deus. Vocês vejam, amigos, que Deus inicia falando do amor que ele tem por Jacó. Veja que, do capítulo 1, versículo 6 em diante, o Senhor Deus está reprovando os sacerdotes, até o capítulo 2. Agora vocês vejam, amigos, do capítulo 2, versículo 1, vem o castigo dos sacerdotes, até o versículo 9. Veja, amigos, que Deus está falando só dos sacerdotes, daqueles que enganam, roubam, que não aplicam a verdade de Deus. Vejam que são eles que são os mensageiros de Deus. Veja, amigos, no capítulo 2, versículo 10, Deus continua falando dos sacerdotes, ou seja, daqueles que têm a ordem de Deus para passar a sua palavra ao povo. Veja e confira a infidelidade para com Deus dos sacerdotes. Confira, amigo, para não ser mais enganado. Veja que Deus está sempre falando dos sacerdotes. Veja, amigo, que Deus só para de falar dos sacerdotes reprovando as suas atitudes quando, a partir do capítulo 3, versículo 1, que Deus fala que vai mandar um mensageiro que preparará o caminho diante dele, ou seja, de Deus, por causa da infidelidade dos profetas. Então, amigos, vocês viram, e quem não viu e não entendeu, que confira esse vídeo e olhe em sua Bíblia. Você vai ver que os 4 capítulos de Malaquias, Deus está falando da reprovação dos sacerdotes por causa de seus atos.
Se você sabe ou já viu que esses atos continuam até agora em nosso tempo. Ou seja, em nosso tempo em que vivemos. E muito mais, mas muito mais pior. Agora, vocês vejam, do capítulo 3, versículo 6 em diante, Deus falando do roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Agora vocês vão ver para quem Deus está falando. Se é para o povo ou se é para os sacerdotes. Ou para qualquer um que se diz pregador das palavras de nosso Deus. Agora, amigos, vocês vejam a pergunta que Deus faz no capítulo 3, versículo 8 de Malaquias. Veja o que Deus pergunta. Roubará o homem a Deus? Então, amigos, será que essa pergunta é para o povo ou para os sacerdotes? Que Deus repreende nos 4 capítulos do livro de Malaquias. Veja, amigos, que Deus afirma que roubam nos dízimos e nas ofertas. Mas quem é esses ladrões? É o povo ou é os sacerdotes? Veja agora, amigos, a resposta de Deus. Agora vocês vejam Deus falando abertamente, bem declarado. Não entende quem não quer. Veja que diz Deus: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. A mim me roubais vós. Veja o que Deus quer dizer. Veja, quer dizer que são os sacerdotes e a nação toda. E o povo, toda a nação, amigo, é o povo. Então, amigo, Deus está falando que os sacerdotes roubam ele. E a nação toda, que é o povo. Então, amigos, vocês viram como os falsos pastores e seus líderes distorcem as palavras de Deus para enganar você. Ficamos por aqui, em nome do Pai e do Filho Jesus e do Espírito Santo. Amém. Se o outro rouba e você, por causa disso, também não devolve o que pertence a Deus, são 2 ladrões que Deus vai cobrar. O que não usou bem os dízimos e você que não devolveu. Você precisa chamar. Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! E vem! E está chegando! Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! Money come here! Money come here! Se você quer fazer algo que agrade a Deus, que vai beneficiar outras pessoas, antes de você morrer, antes de você passar para a eternidade, deixa o que você tem para a igreja envolver o trabalho, ou melhor, estimular ou avançar com o trabalho de evangelização.